Sabedoria, capítulo 10. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou-o de seu próprio pecado, e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira, dela se afastou, pereceu depois de seu furor fratricida. E estando a terra submersa por causa dele pelo dilúvio, a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo, o manteve irrepreensível diante de Deus, e lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Foi ela que, quando do aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo-o ao fogo que descera sobre a Pentápole, cuja perversidade ainda no presente é testemunhada por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer, e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula. Porque aqueles que desprezaram a sabedoria, não somente se prejudicaram em ignorar o bem, mas ainda deixaram aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Quanto aos que a honram, a sabedoria os liberta de sofrimentos, foi ela que guiou por caminhos retos o justo que fugia à ira de seu irmão, mostrou-lhe o reino de Deus, e deu-lhe o conhecimento das coisas santas, ajudou-o nos seus trabalhos, e fez frutificar seus esforços, cuidou dele contra ávidos opressores e o fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas, e, no duro combate, deu-lhe vitória, a fim de que ele soubesse quanto a piedade é mais forte que tudo. Ela não abandonou o justo vendido, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão, e não o abandonou nas suas cadeias, até que lhe trouxe o cetro do reino e o poder sobre os que o tinham oprimido, revelou-lhe a mentira de seus acusadores, e conferiu-lhe uma glória eterna. Foi ela que livrou das nações que tiranizavam o povo santo e a raça irrepreensível, entrou na alma do servo de Deus, e se opôs, com sinais e prodígios, a reis temíveis. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos, conduziu-os por um caminho miraculoso, durante o dia serviu-lhes de proteção, e deu-lhes a luz dos astros durante a noite. Fê-los atravessar o mar vermelho, e deu-lhes passagem através da massa das águas, ao passo que engoliu seus inimigos, e depois os tirou das profundezas do abismo. Também os justos, depois de despojados os ímpios, celebraram, Senhor, vosso santo nome, e louvaram, unidos num só coração, vossa mão protetora, porque a sabedoria abriu a boca aos mudos, e tornou eloquente a língua das crianças. Sabedoria, capítulo 11. Pela mão de um santo profeta aplanou suas dificuldades, eles atravessaram um deserto inabitado, e levantaram suas tendas em lugares ermos, resistiram aos que os atacavam, e repeliram seus inimigos. Tiveram sede e clamaram a voz. Do rochedo abrupto a água lhes foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede. Porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos, foram-lhes dados, na sua necessidade, como benefício. Em lugar das ondas de um rio perene turvadas por uma lama de sangue, pela punição do decreto que consagrava crianças à morte, vós lhes destes, de maneira inesperada, água em abundância, mostrando-lhes, pela sede que então sofreram, como puniste seus inimigos. Por isso, tratados com piedade na sua provação, reconheceram quanto deviam ter sofrido os ímpios, julgados com ira. A estes provastes como um pai que corrige, mas a outros provastes como um rei severo que condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu da mesma forma, porque tiveram um segundo para se entristecer e gemer a lembrança dos males passados. Compreendendo, com efeito, que o que era para eles castigo, era para outros ocasião de benefício, sentiram a mão do Senhor, e aquele que, outrora exposto e abandonado, tinham repelido com zombaria, admiraram-no finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Por outro lado, para os punir dos loucos pensamentos de sua perversidade, que os faziam extraviar-se na adoração de répteis irracionais e de vis animais, enviastes contra eles uma multidão de animais estúpidos, a fim de que compreendessem que, por onde cada um peça, será punido. Não era difícil a vossa mão todo-poderosa, que formou o mundo de matéria informe, mandar contra eles bandos de ursos e de leões ferozes,
ou animais desconhecidos e de uma nova espécie, cheios de furor, exalando um hálito inflamado, ou espalhando um fumo infeto, ou lançando de seus olhos faíscas terríveis, capazes não só de os exterminar com seus golpes, mas ainda de os matar de terror só pelo seu aspecto. E, mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça e arrebatados pelo vento de vosso poder, mas, dispusestes tudo com medida, quantidade e peso, porque sempre vos é possível mostrar vosso poder imenso, e quem poderá resistir à força de vosso braço? Diante de vós o mundo inteiro é como um nada, que faz pender a balança, ou como uma gota de orvalho, que desce de madrugada sobre a terra. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que se arrependam, fechais os olhos aos pecados dos homens. Porque amais tudo que existe, e não odiais nada do que fizestes, porquanto, se o odiasseis, não o teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa, se não o tivesseis querido, e conservar a existência, se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Sabedoria, capítulo 12. Vosso espírito incorruptível está em todos. É por isso que castigais com brandura aqueles que caem, e os advertis mostrando-lhes em que pecam, a fim de que rejeitem sua malícia e creiam em vós, Senhor. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinhais horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia e seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de crianças, seus festins de entranhas, carne humana e sangue, suas iniciações nos mistérios orgíacos, e os crimes de pais contra seres indefesos, e resolvestes aniquilá-los pela mão de nossos pais, para que esta terra, que estimais entre todas, recebesse uma digna colônia de filhos de Deus. Contudo, porque também eles eram homens, vós os poupastes, enviando-lhes vespas precursoras de vosso exército, para que elas os fizessem perecer pouco a pouco. Não é que vos fosse impossível esmagar os maus por meio dos justos num combate, ou exterminar todos juntos por animais ferozes ou por uma palavra categórica, mas castigando-os pouco a pouco, dáveis tempo para o arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita, ingênita a sua perversidade, e que jamais seus pensamentos se mudariam, porque sua estirpe era má desde a origem. Não era por temor do que quer que fosse que vos mostráveis indulgente para com eles em seus pecados. Porque, quem ousará dizer-vos: que fizeste tu? E quem se oporá a vosso julgamento? Quem vos repreenderá de terdes aniquilado nações que criastes? Ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? Não há, fora de vós, um Deus que se ocupa de tudo, e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos, nem um rei, nem um tirano que vos possa resistir em favor dos que castigastes. Mas porque sois justo, governais com toda a justiça, e julgais indigno de vosso poder condenar quem não merece ser punido. Porque vossa força é o fundamento de vossa justiça e o fato de ser de Senhor de todos, vos torna indulgente para com todos. Mostrais vossa força aos que não creem no vosso poder, e confundis os que não a conhecem e ousam afrontá-la. Senhor de vossa força, julgais com bondade, e nos governais com grande indulgência, porque sempre vos é possível empregar vosso poder, quando quiserdes. Agindo desta maneira, mostrastes a vosso povo que o justo deve ser cheio de bondade, e inspirastes a vossos filhos a boa esperança de que, após o pecado, lhes dareis tempo para a penitência, porque se os inimigos de vossos filhos, dignos de morte, vós os haveis castigado com tanta prudência e longanimidade, dando-lhes tempo e ocasião para se emendarem, com quanto cuidado não julgareis vós os vossos filhos, a cujos antepassados concedestes com juramento vossa aliança, repleta de ricas promessas. Portanto, quando nos corrigis, castigais 1000 vezes mais nossos inimigos, para que em nossos julgamentos nos lembremos de vossa bondade, e para que esperemos em vossa indulgência quando formos julgados. Por isso, também aqueles que loucamente viveram no mal, vós os torturastes por meio das suas próprias abominações. Porque se tinham afastado demais nos caminhos do erro, tomando por deuses os mais vis animais,
deixando-se enganar como meninos sem razão, assim é que, como a meninos sem razão, lhes destes um castigo irrisório. Mas os que recusam a advertência de semelhante correção sofrerão um castigo digno de Deus. Excitados, então, pelos sofrimentos causados por esses animais que tinham julgado deuses, e que os atormentavam, viram o que no começo tinham recusado ver, e reconheceram o verdadeiro Deus. Por isso é que caiu sobre eles a condenação final. Sabedoria, capítulo 13. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam, então, quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque, talvez, eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque, se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é seu Senhor? Mas são desgraçados e esperam imortos, aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas. O ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que, outrora, certa mão deu forma. Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca, e, com a habilidade do seu ofício, fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida, com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós, contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la, ele a trabalhou com toda a arte que adquirira, e deu-lhe a semelhança de um homem, ou o aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada, e encobriu-lhe cuidadosamente todo o defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele, e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse, que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado, e pede saúde ao que é desprezível. Reclama vida ao que é morto, e procura socorro no que é débil, e, para uma viagem, invoca o que não pode andar, para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Sabedoria, capítulo 14. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva, porque o desejo do lucro inventou o navio, e uma hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque, se abristes caminho, mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que as afronta mesmo sem meios, quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso, os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas num navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco, que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele o que o fez, este porque o formou, aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus.
Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo por que também os ídolos das nações serão julgados. Na criação de Deus, eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens, e laços para os pés dos insensatos. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo. E, por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrou, em seguida, como a um Deus aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante, e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isto contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto. Mesmo entre os que não conheciam o rei, foi a ambição do artista que, talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe, por sua arte, a semelhança do belo, e a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinha honrado como homem. E isto foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos, ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, ou ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa, sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias, porque o culto de nomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou, sem escrúpulo, juram falso, porque, confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo. Porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados, por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Sabedoria, capítulo 15. Mas vós, Deus nosso, sois benfazejo e verdadeiro, vós sois paciente e tudo governais com misericórdia, com efeito, mesmo se pecamos, somos vossos, porque conhecemos vosso poder, mas não pecaremos, cientes de que somos considerados como vossos. Porque conhecer-vos é a perfeita justiça, e conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Não fomos seduzidos pelas invenções da arte corruptora dos homens nem pelo vão trabalho dos pintores. Borrada figura de cores misturadas, cuja vista excita os desejos dos insensatos, fantasma inanimado de uma imagem sem vida que provoca a paixão. Cativados pelo mal, não merecem esperar senão o mal, os que o fazem, os que o amam e os que o veneram. Eis, portanto, um oleiro que amassa laboriosamente a terra mole, e forma diversos objetos para nosso uso, mas da mesma argila faz vasos destinados a fins nobres e outros, indiferentemente, para usos opostos. Para qual destes usos cada vaso será aplicado? O oleiro será o juiz. Do mesmo barro, forma também, como obreiro perverso, uma vã divindade, ele que, ainda há pouco, nasceu da terra, e em breve voltará a ela, de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida.
Ele mesmo não tem preocupação alguma com o próprio desfalecimento, nem com a brevidade da vida. Ele rivaliza, pelo contrário, com aqueles que trabalham o ouro e a prata, imita os que trabalham o cobre. Pó é o seu coração, mais vil que a terra sua esperança, e põe sua glória em fabricar objetos enganadores. E mais desprezível que o barro é sua vida, porque não reconheceu aquele que o formou, aquele que lhe inspirou uma alma ativa e lhe insuflou o espírito vital. Para ele a vida é um divertimento, e nossa existência um mercado lucrativo, porque, diz ele, é preciso aproveitar-se de tudo, mesmo do mal. Mais que qualquer outro, esse homem sabe que peça, fazendo do mesmo barro vasos frágeis e ídolos. Ora, verdadeiramente, muitos insensatos, mais infortunados que a alma da criança, são os inimigos de vosso povo, que o oprimiram, porque eles também tiveram por deuses todos os ídolos das nações, que não podem servir-se de seus olhos para ver, que não têm nariz para aspirar o ar, nem ouvidos para ouvir, nem os dedos das mãos para apalpar, e cujos pés são incapazes de andar. Foi, com efeito, um homem que os fez, formou-os alguém que recebeu a alma de empréstimo. Nenhum homem pode fazer um Deus, mesmo semelhante a si próprio, porque, sendo ele próprio mortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que venera. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto os ídolos não a têm. Chega-se até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que outros seres vivos possuem. Bastante beleza para serem amados, e que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Sabedoria, capítulo 16. Por isso, foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-lo assim, vós favoreceis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite, e oferecendo-lhe por alimento codornizes. De tal modo que aqueles, malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea. Estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso. Pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome, e que aos outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados, para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso, mostráveis a vossos inimigos, que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas não os puderam vencer, porque, sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados, para que se lembrassem de vossas palavras, e, em seguida, ficavam curados, para que não viessem a esquecê-las completamente e a subtraírem-se de vossos benefícios. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Porque vós sois Senhor da vida e da morte. Vós conduzis as portas do Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Escapar à vossa mão é impossível, e os ímpios, que recusaram conhecer-vos, foram fustigados pela força de vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas e implacáveis tempestades, e consumidos pelo fogo dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que, na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa dos justos. Ora, a chama temperava seu ardor para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que estes se apercebessem e reconhecessem que eram perseguidos pelo julgamento de Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia mesmo no meio da água para destruir os frutos de uma terra iníqua.
Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo, e foi do céu que, sem fadiga, vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Esta substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis a vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia, e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas, quando ardia, apesar da saraiva, e brilhava debaixo de chuvas, enquanto que, quando se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa, a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus, e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo o que se queria, servia a vossa generosidade que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinham necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. O que não era destruído pelo fogo, fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes de raiar o dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Sabedoria, capítulo 17. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor, por isso, as almas grosseiras caíram no erro. Por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação, os ímpios, prisioneiros das trevas e encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância. Depois de terem imaginado que, com seus secretos pecados, ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados, como presa de um terrível espanto, e amedrontados por alucinações. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam não os punha ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles, e taciturnos espectros de lúgubre aspecto lhes apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar. E a luz brilhante dos astros era impotente para alumiar esta noite sombria. Mas aparecia-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora, e, tomados de terror por esta visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terríveis ainda. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e esta sabedoria, a que eles pretendiam, evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que se jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação, eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo das serpentes punham-nos fora de si, e eles morriam de medo. Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera a qual nada podia escapar. Porque a maldade, condenada por seu próprio testemunho, é medrosa, e, sob o peso da consciência, supõe sempre o pior. Pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão. Porque, quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo de que se tem medo. Eles, durante essa noite de impotência, saída dos recantos do Hades impotente, dormiam num mesmo sono. Agitados, de um lado, pelo terror dos espectros, e paralisados, de outro, pelo desfalecimento da alma, pois era um pavor repentino e inesperado que se abatera sobre eles. E todo aquele que caía sem força ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferros. Fosse ele camponês ou pastor, ou operário que se afadiga sozinho no seu trabalho, uma vez surpreendido, tinha de suportar a inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos, o murmúrio da água correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se despenhavam. A carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia nas cavidades dos montes. Tudo os paralisava de terror. Enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma brilhante luz, e sem obstáculo se entregava às suas ocupações.
Somente sobre eles se estendia uma pesada noite, imagem das trevas que mais tarde os deviam acolher, e eram para si mesmos um peso mais insuportável que esta escuridão. Sabedoria, capítulo 18. Contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima. Sem verem seus semblantes, os outros ouviam-lhes a voz, e julgavam-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhes graças, porque não se vingavam dos maus tratos suportados, e pediam-lhes perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa para guiá-los na sua marcha para o desconhecido, como um sol que sem incomodá-los alumiava seu glorioso êxodo. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas, eles, que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo, e para puni-los fizestes perecer em multidão os seus filhos, e, todos juntos, vós os aniquilastes na profundeza das águas. Esta mesma noite tinha sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem. Assim vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios, e, pelo mesmo fato de terdes destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honrastes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício, de comum acordo estabeleciam o pacto divino. Que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais, quando se elevaram os gritos confusos dos inimigos e se espalharam as lamentações dos que choravam seus filhos. Uma mesma sentença feriu o escravo e o senhor, o homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira, os sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque, num instante, sua melhor geração era exterminada. Depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que esse povo era verdadeiramente filho de Deus, porque, quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio de seu curso, vossa palavra todo-poderosa desceu dos céus e do trono real, e, qual um implacável guerreiro, arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. De pé, ela tudo encheu de morte, e, pisando a terra, tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbaram, e temores inesperados os assaltaram, tombando aqui e acolá, semi-mortos, revelavam a causa da morte que os atingia, porque os sonhos que os tinham agitado tinham-nos informado antecipadamente, para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ela bateu no deserto, mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso. Opôs-se à ira, e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta, não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros, quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-a dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro, nas 4 fileiras de pedras os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema de sua cabeça a vossa majestade. Diante destas coisas cedeu o exterminador e foi diante destas coisas que retrocedeu. Porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Sabedoria, capítulo 19. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim. Porque Deus previa o que eles haveriam de fazer, isto é, depois de terem deixado partir os justos, instando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados, e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram, como a fugitivos,
aqueles aos quais tinham rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo, e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados, para que sofressem, em meio a tormentos, um castigo completo, e fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento, e a terra seca surgir do que tinha sido água, um caminho viável formar-se no mar vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia, e que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzidos à pastagem, e saltavam como cordeiros, glorificando a vós, Senhor, seu libertador, porque eles se lembravam ainda do que tinha acontecido na terra estrangeira. Como a terra, contrariando a geração dos vivos, tinha produzido moscas, e como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados, porquanto, para satisfazê-los, codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela violência dos raios. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo, haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros. Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes, e concederam-lhes a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens, às portas do justo, quando, envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam, cada um de seu lado, o caminho para suas casas. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos, os que nadam passavam a terra, o fogo era mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam, e não lhe que faziam esse alimento celeste, semelhante ao gelo e inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não deixastes de assisti-lo em todo o tempo e em todo lugar.